E no Êxodo capítulo 33, verso de número 18, Moisés diz assim, olha o que diz, Moisés disse ainda, rogo-te, mostra-me a tua glória. Olha o pedido de Moisés, rogo-te, mostra-me a tua glória. Pai, eu quero te louvar nessa manhã e te dar graças e te pedir, Espírito Santo, que eu seja somente o instrumento do Senhor para falar acerca da tua igreja, para falar acerca da tua palavra. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, visita-nos, ó Pai, de uma forma poderosa, fala conosco, ó Deus, de uma forma tão poderosa, que o Senhor mostre a nossa vida, mostre o nosso coração, de uma forma clara, audível, para que nós possamos ver a tua glória, para que nós possamos perceber a tua glória, para que nós possamos ouvir a tua glória, e para que nós possamos nessa manhã experimentar do teu poder e da tua presença, no nome de Jesus, amém e amém. Durante todo esse mês, não era algo programado, não estava no meu calendário, mas estava no calendário de Deus, e eu comecei a ler o livro de Êxodo, e Deus foi falando comigo no livro de Êxodo, e eu falei assim, eu preciso compartilhar a igreja, e nós começamos a falar da história de Moisés, daquilo que Moisés foi experimentando do poder de Deus. Moisés foi experimentando aquilo que Deus foi preparando na vida dele até chegar aonde ele chegou para libertar o povo de Israel, libertar o povo de um cativeiro de 400 anos, a qual eles estavam presos no Egito e vivendo como escravos. E Deus levanta eles experimentam o milagre. Nós falamos na semana retrasada, tem hora que não é tempo de orar, é tempo de agir. O povo está diante do mar e eles vão orar, e Deus falou assim, não diga para eles orar, fala para eles marchar. Tem hora que a gente tem que orar, tem hora que a gente tem que agir. Oração. Tem hora que a gente tem que orar e tem hora que a gente tem que ter ação. Tem coisas que Deus já falou, nós precisamos pedir para Deus. Por exemplo, o 5º mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias e tudo se vá bem. Eu não preciso orar para honrar minha mãe e meu pai, é um mandamento. Eu não preciso orar para fazer o bem, já é um mandamento. Nós fizemos aqui na semana retrasada, nós fizemos pedir para todo mundo trazer R$60, e quem podia trazer R$60 trazia, quem não pôde trouxe 10, 15, não importa. Mas eu tinha uma ação prática, estava todo mundo curioso. Eu ia para um café, a pessoa perguntava. Eu ia para uma cela, a pessoa perguntava. A minha esposa à noite deu com a língua nos dentes para um outro casal. Eu falei assim, Tatiana, eles não sabem. Ai, desculpa. E ela já me entregou. Não é verdade, meu amor? Você não fez isso? Foi sem querer, ela achou que estava fazendo, tá vendo? Eu tenho aqui, senão ela vai pegar eu de jeito aqui. Deixa eu ficar quieto aqui. Então, a gente chegou aqui, ligamos, ia pedir uma comida. Você perdeu. Você está vendo? Vocês querem que eu acabe o culto 11h40? Se eu acabasse 12h30, vocês iam comer uma marmita do Bar do Alemão. Eu ia pedir uma marmita do Bar do Alemão. E o visitante que ia receber que a gente estava aqui naquele dia, ia receber um presente. Mas como o Bar do Alemão estava fechado, todos os restaurantes estavam fechados, a gente ligou na farmácia, pediu um Rexona e uma Neosaldina. E aí o cara do iFood veio entregar, e falamos para ele entrar. A Gabi, a Camis falou para ele, entra. Ele falou, eu estou com vergonha. Ela falou assim, entra que vai ser bom. O rapaz levou quase R$6.000 de oferta. Porque tem hora que para fazer o bem a gente precisa orar, a gente tem que fazer. Ele saiu daqui que ele nem sabia para onde ele ia. Se ele descia na contramão, ele não sabe o trem que pegou ele. Deve estar pensando até hoje o que aconteceu. Porque a gente deu uma oferta de extravagância em amor. Jesus não retém aquilo que ele tem para nós. Ele é extravagante naquilo que ele faz. Então a gente aprendeu sobre isso. E na semana passada nós mostramos que Moisés subiu no monte para orar. E durante 40 dias e 40 noites ele ficou orando. Moisés ficou lá e o povo ia recebendo o quê? Instruções de Deus para viver o sobrenatural de Deus. E o povo começou a ver que estava demorando. O que eles fizeram? Começaram a levantar. A impaciência gerou uma idolatria. A impaciência, e eles fizeram ele esquecer os milagres. A ansiedade fizeram ele esquecer o que Deus já tinha feito. E eles pediram para fazer um bezerro de ouro. Levantaram um altar de adoração. Não, esqueceram dos milagres e começaram a adorar Baal. E quando Moisés está no monte, o Senhor fala para ele, o seu povo já se corrompeu depressa. E ele volta, chega lá e encontra o bezerro de ouro. O povo adorando outros deuses, o povo adorando outras coisas. Ele quebra a tábua da lei. Ele fica furioso com aquilo.
Então o povo não sabe esperar, o povo não sabe ficar naquele lugar. Então a gente aprendeu isso. Agora, qual é a consequência desse ato? Qual foi a consequência disso? Porque tudo que nós fazemos, meus irmãos, não existe nada neutro. E eu quero abrir um parênteses aqui para contar algo para você. Esse ano, um dos maiores pastores do mundo, da Gateway, chamado Robert Morris, quando ele tinha 20 anos, 22 anos de idade, casado, ele teve um problema de imoralidade no seu casamento. Ele confessou o seu pecado com 23 anos, ele tratou o seu pecado, contou para a esposa, contou para o pastor, tudo certinho. A única coisa que ele escondeu dessa informação, que a mulher a qual era envolvida era uma criança de 12 anos de idade. Ficou escondida essa informação. Com 24 anos ele começa a Gateway. Agora com 67 anos de idade, é uma das maiores igrejas do mundo, uma influência mundial. Ele entra para ser conselheiro do Trump, governo. Você sabe como que é os Estados Unidos, você mexe com o governo, lá o pessoal vai até a 5ª geração investigar a vida, achar na menina. A menina com 52 anos de idade falou: eu esperei a vida inteira por uma justiça. O mês passado ele sai do fórum, preso, algemado, 8 meses de cadeia, 10 anos condenado, 8 meses de cadeia. Só que nos Estados Unidos, meus irmãos, quando você envolve com pedofilia, quando você vai morar num bairro, você tem que informar. Agora imagina, no bairro tal, mora Robert Morris, um pedófilo. Imagina para a esposa, para os filhos, para as noras, para os netos. Um erro de 40 anos atrás estourou agora, porque o diabo tinha uma vantagem. Meus irmãos, nada que nós fazemos passa despercebido de Deus ou do diabo. Aprenda isso. O que o homem planta, certamente ele vai colher, ou agora ou diante de Deus. Não existe neutralidade. Então, Deus, a gente precisa todo dia avaliar as nossas decisões e olhar. Porque essa atitude do povo de Israel de adorar outros deuses, olha a consequência, capítulo 32, verso de número 28. Os levitas fizeram conforme a palavra de Moisés. Naquele dia morreram cerca de 3.000 homens do povo. Os levitas se levantaram e passou casa por casa, e uma pessoa teve que morrer. Então aqui a primeira consequência do erro de levar uma adoração foi a morte. A primeira consequência. Então quer dizer, agora vem a segunda consequência. Então a primeira consequência foi a morte de 3.000 pessoas, porque blasfemaram o nome de Deus. A segunda consequência está no capítulo 33, verso de número 1. O Senhor disse a Moisés: sai deste lugar, tu e o teu povo, que tiraste da terra do Egito, e vai para a terra a respeito a qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e dizendo: eu te darei a descendência, enviarei um anjo à tua frente, e expulsarei os cananeus, os amoreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vai para a tua terra que mana leite e mel, mas eu não irei, para que eu não destrua o caminho, porque é um povo muito obstinado. Segunda coisa, Deus está falando assim: você pode ir, eu vou te abençoar, mas eu não vou. Meus irmãos, essa palavra é muito forte, porque Deus está falando assim: eu vou dar tudo que você precisa, mas eu não vou. É o seu desejo conquistar, é o seu desejo ter, eu vou te dar, mas eu não vou. Meus irmãos, quando eu paro para analisar essa frase de Deus, eu fico perguntando para Deus: será se Deus falasse para mim assim: eu vou te dar tudo o que você precisa, mas eu não vou, será que eu aceitaria?
Billy Graham, ele falou assim: o dia que o Espírito Santo deixar de desenvolver na terra, muitas pessoas vão continuar vivendo como igreja, mas não vão sentir nem falta. Então às vezes a gente precisa perguntar para nós, qual é a nossa motivação de buscar a Deus? Por que nós queremos Deus? E Deus está castigando o povo de Israel, e agora você: eu vou te dar, vocês querem sair, eu prometi, eu vou cumprir, mas eu não vou com vocês, eu não vou caminhar com vocês. E eu fiquei pensando nesse texto, falei: Deus do céu, eu não quero dar um passo sem a tua glória. E aí no versículo 4, quando o povo ouviu essa notícia, começou a chorar. Meus irmãos, quando a gente ouve uma notícia que a gente está indo para um caminho, que a gente está indo para longe de Deus, qual é o nosso sentimento? Qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa dor? Será que dói dentro do seu coração? Será que você sente que você está longe de Deus? Porque a mente cauterizada, ela faz a gente não perceber que estamos longe de Deus. A mente cauterizada é como se você entrasse. Ontem o Baeta usou uma ilustração que é muito... O Baeta não, o Lucas usou uma ilustração. Se você pega uma água fervendo e põe o sapo, ele pula. Mas se você põe o sapo na água gelada e põe ele no fogo, ele começa a aquecer, ele fica. E a gente acha a mesma coisa. O liquidificador, ele tem algo... Ele falou ontem sobre isso. O liquidificador, ele faz várias coisas. Ele faz uma vitamina, ele faz um suco, ele faz várias coisas, ele tritura várias coisas. Mas isso não me dá o direito de pôr a pedra no liquidificador, vai estragar. Tudo que eu coloco contrário à vontade de Deus na minha vida, o que vai acontecer? Vai estragar. Então Moisés está mostrando para o povo, Deus está mostrando para o povo assim: ó, vocês vão e eu não vou. Meus irmãos, a pergunta de Deus para nós essa manhã é: se eu te dar tudo que você quer e eu não for, você vai querer? Essa é a pergunta. Qual é a sua motivação? Por que você quer Deus? E aí Deus olha para nós, eu olho para esse texto e eu fico: meu Deus! E qual é a terceira atitude importante aqui? É a atitude de Moisés. Moisés vai para um lugar. Se você olhar o versículo 7, 8, 6, 7, 8, 9 e 10, Moisés vai para a tenda, ele vai para fora do arraial, que era um lugar de costume, onde a glória de Deus habitava. E ele vai para o templo, onde ele vai lá buscar a presença de Deus, e ele vai adorar a Deus ali, ele vai clamar a Deus. E agora o texto nos deixa saber o que ele orou. Olha o que ele orou, olha o que Moisés disse ao Senhor, versículo 12: tu me disse que eu não faço subir este povo, mas não me mostra que enviará comigo. Disseste também que conheço-te por teu nome e achaste favor aos teus olhos. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te agora, me mostra o teu caminho, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos e considere que essa nação é o teu povo. O que Moisés faz? Ele clama, ele se humilha, ele fala: Deus, o Senhor nos fez chegar aqui, o Senhor mostrou o caminho, o Senhor mostrou a direção, o Senhor mostrou o que o Senhor ia fazer. Agora eu quero clamar, Senhor, porque esse é o teu povo, foi o Senhor que falou desse povo. Senhor, mostre, Senhor, o teu caminho. Olha a resposta de Deus. Então, versículo 14: o Senhor respondeu: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Capítulo 33, versículo 1, 2 e 3. Deus disse que não iria. Agora no versículo 14, Deus fala que vai. O que mudou? A oração, meus irmãos. Deus queria ver o coração de Moisés, o quanto ele estava disposto a sacrificar para cuidar do povo. Ele vai para a presença de Deus e intercede pelo povo, e clama pelo povo, e busca a presença de Deus pelo povo. E agora Deus fala: eu mesmo irei e te darei descanso. Como que a gente encara as circunstâncias da nossa vida? Será que a gente ora e pedindo a Deus socorro e misericórdia,
até que Deus dê uma palavra para mudar o cenário, ou a gente desiste? Esse mês todo nós oramos todos os dias 6 horas da manhã, e buscando a Deus. Quem acompanha a live de oração vê que toda a primeira parte da oração eu oro por onde? Pela minha família. A gente reconhece a glória do Senhor e oro pela família. Depois eu oro para que Deus abençoe o nosso dia. Eu não oro para 10 dias para frente, porque é o pão de cada dia. Pai nosso está lá, o pão de cada dia. É um dia após o outro dia. Não adianta eu pensar daqui 10 dias, se hoje eu já estou plantando para amanhã. E a gente deixa para pensar no amanhã quando? Quando chega. A gente não se prepara para a batalha, e quando a batalha vem, a gente vai começar a se preparar. Até se preparar, o diabo ganhou vantagem. E agora Moisés clama, Moisés ora, e Deus fala assim para ele: eu mesmo irei contigo. Aqui está um princípio, meus irmãos. Nós precisamos aprender a orar pelas pessoas, pelas coisas, por colocar diante de Deus. Se você faz uma oração, uma campanha de milagre, lota. Se você faz uma campanha, vai vir show, vai vir o Mickey, a Barbie, vai vir todo mundo aqui, as atrações mundiais, a igreja lota, faz fila. Mas fala assim: vamos orar. Vamos buscar Deus. Os discípulos não pediram para Deus: me ensina a ter milagre, me ensina a receber bênção, me ensina a orar. E a gente quer experimentar o sobrenatural de Deus, mas não quer pagar o preço de orar. E a Bíblia diz: por que a gente tem que orar em comunidade? Porque quando a gente ora em comunidade, a gente mede o nível da nossa oração. Quando você vai correr, você fala: estou treinando bem. Aí você vai correr. Aí tem 100 pessoas, você chega em centésimo. Você está correndo bem. Então você tem que ir. Aí você vai medir. Quando você está no meio da comunhão, você mede a sua oração. E aí Deus vai se revelando a você. Então Moisés, ele não tem vergonha de pedir. E a hora que diz o versículo 17: então o Senhor disse a Moisés: farei também isso que pedi, pois achaste favor aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Segunda pergunta para nós essa manhã: o Senhor te conhece pelo nome? Você é conhecido no trono de Deus? E lá no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola da viúva insensata, que todo dia ia diante do juiz e falava assim: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o juiz, de tanto ela insistir, o juiz deu favor a ela. A intercessão é isso. Enquanto você não vê aquele ambiente modificado, você precisa ficar lá. Senhor, muda esse cenário, transforma esse cenário, muda isso, muda aquilo. Não é gritar que está orando, é fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, e o seu pai te vê em secreto. Porque quem a gente tem que ser, quem tem que nos ouvir é Deus. Não é o povo, não é as pessoas, não é eu dizer o quanto eu oro, mas é como Deus me vê. Será que a gente é conhecido diante dele? Será que a gente é íntimo dele? Atos, você vai olhar lá na frente, os filhos de Sete vão expulsar os demônios. Eles vão em praça pública, ele chega para o demônio e fala: eu expulso você no nome de Jesus que Paulo prega. O demônio olha e fala assim: conheço Paulo, sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês não sei quem é. Eles são espancados e ficam pelados em praça pública. Mas o mais bonito, que ninguém pode envergonhar o nome do Senhor, porque no versículo abaixo diz: e o nome do Senhor era engrandecido. Na igreja de Éfeso, ninguém pode destruir aquilo que Deus começou a fazer, mas a gente pode viver o sobrenatural de Deus. Deus quer que a gente experimente mais e mais da presença dEle e do poder dEle. Tem aquele louvor que diz assim: quem já pisou no santo do santo não quer outro lugar. Por isso que a gente tem que entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Ele é o Senhor, Ele é o governador. E aí chega onde a gente vai começar a mensagem. Eu não comecei a pregar ainda não, viu, meus irmãos? É só uma introdução. Então agora a gente vai entrar na pregação. E agora Moisés chega para ele, depois de: se eu achei favor aos teus olhos, se eu conheci o Senhor. Ele falou assim: já tive a resposta. Deus já castigou o povo, Deus tratou o povo, e agora o Senhor vai com a gente. Parei aqui. É como muitos de nós faz.
encontrou a resposta, chegou no objetivo, o milagre aconteceu. O que a gente faz? Para aqui. Gente, por isso que, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio aqui, mas vocês não ficam bravos comigo, não. Por que a gente só deixa para orar quando está sofrendo? Por que a gente vira o rei da oração no sofrimento? Você vai na vigília de manhã, você tem a tarde hora, você tem a noite hora, você tem campanha de madrugada hora, mas culto está tudo bem. Ah, não, depois. Ah, agora não, depois. Aí Deus fala assim, gente, eu vou pôr um sofrimentinho só para você aprender a lembrar de mim. Então o sofrimento está agindo de Deus. Parece que a gente gosta de sofrer, não é? Mas Deus não quer que a gente vive no sofrimento. Deus quer que a gente vive governando com Ele, porque somos herança dele, propriedade de sacerdócio real. Ele quer que a gente governe com Ele, e lidere com Ele, e adore com Ele, e celebre com Ele. Então tudo isso aqui já passou, a gente já ensinou sobre isso. Agora o que o Senhor quer agora? Recebi, está tudo bom, mas o que Ele diz? Senhor, se eu encontrei favor aos teus olhos, eu rogo-te, mostre-me a tua glória. Agora a conversa é outra. Ele não está pedindo por necessidade, ele não está pedindo por coisa, ele está pedindo, eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer, Deus. Se eu encontrei favor no Senhor, mostre-me a tua glória. Moisés acaba de receber essa resposta, e ele pede algo que ninguém até agora, olhando o texto bíblico, pediu: mostre-me a tua glória. O que Moisés está pedindo? Ele está pedindo algo que ninguém pode pedir. Deus não pode se ver, porque Ele é todo poderoso, Ele é glorioso, e Ele é 100% santo. O que significa ser 100% santo? Não tem pecado, não existe pecado. Então, ou seja, se alguém chega perto dele, o que vai acontecer? Ele vai matar. Por quê? Porque Ele é justo, Ele não tem injustiça. Então a gente chega 99,9, a gente é fulminado, porque tem um que não é. É como se fosse, eu gosto de pensar na presença de Deus como o sol. O sol quer destruir alguém? O sol para a terra não faz bem? Olha o que sol lindo. Se você é exposto ao sol de uma distância mais aproximada, o que ele faz? Automaticamente ele te mata. Isso é a glória de Deus. Sem o sangue de Jesus, a gente morre. Por isso que a presença de Deus está retida no Velho Testamento, no tabernáculo. Por quê? Porque a presença de Deus é tão gloriosa que se a gente chega diante dele de qualquer jeito, a gente morre. Por isso o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus é o nosso protetor solar, que a gente pode chegar a ele, experimentar ele, ficar no sol o dia inteiro. No final do dia você está coradinho, porque você experimentou agora. Já viu aquele dia que você vai para a praia e está mormar assim, você fala assim, está tudo bem. Aí você vai andando. Minha esposa é dessa. A gente foi fazer aniversário de casamento, não foi ficar aqui no hotel aqui perto. A gente sempre fazia isso. Dia 20 de dezembro é nosso aniversário de casamento. A gente saía para o aniversário de casamento e corria, saía dia 21 ou 22 do hotel e corria para Lins. A Tati não é branca, ela é mais alta que a neve. Para ela ficar branca vai uns 3 dias, porque ela é 100% branca. Aí vamos para o hotel. Primeiro dia, tá tranquilo. Meu irmão, chega à noite, parece que é um pimentão, não realimentou ardendo. Foi exposto ao sol, não tinha protetor solar, ficou tudo queimado. É assim a gente, quando a gente está exposto à presença de Deus, a gente não vê, a gente não percebe, a gente vai tomando cor e vai tomando forma da presença gloriosa de Deus sem se machucar. Então, assim como Deus ele faz assim, Moisés pede algo assim: eu quero ver a tua glória, eu quero te ver a sua totalidade, eu quero te ver glorioso, eu quero te experimentar o seu poder. Meus irmãos, a gente tem que desejar experimentar o poder de Deus, a gente tem que desejar experimentar a presença de Deus como nunca na nossa vida, e ser embriagado e achado nele pela presença de Deus. E aí Moisés faz esse pedido: rogo-te, mostra a tua glória. E aí olha a resposta de Deus, versículo 20: e disse mais: não poderá ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Quando Isaías tem a experiência
do trono de Deus, ele vê o Senhor assentado, mas ele vê os anjos. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios sobre a experiência de Deus, ele fala: existe um homem que foi ao terceiro céu e experimentou coisas que são indizíveis. E aí Deus fala para ele assim, então quer dizer, o Jesus foi transfigurado no monte, ele ficou brilhando, mais um capítulo para frente, o rosto de Moisés brilhava pela glória de Deus, tamanha era a presença de Deus na vida dele. Agora você olha para isso, homem nenhum pode experimentar a minha glória, mas eu vou fazer algo melhor para você, eu vou se manifestar de uma forma a qual você nunca viu, eu vou mostrar a minha bondade, eu vou mostrar a minha misericórdia, eu vou mostrar o meu amor. Então eu vou passar, e depois que eu passar, você vai me ver por trás. Meus irmãos, todos nós aqui, sem perceber, já experimentamos a glória de Deus, mas por desconhecimento a gente nunca deu valor para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus passou, e nós viemos atrás da glória de Deus, que nós experimentamos bondade, misericórdia, amor, cuidado. Olha quanta bondade a gente já experimentou. Nós nascemos, Jesus já morreu e ressuscitou, e a gente experimenta a bondade dele. Ele fala para Moisés: Moisés, eu vou passar e você vai ver as minhas costas. Quer dizer, você vai experimentar a minha bondade, você vai experimentar a minha misericórdia, você vai experimentar o meu amor, mas você não vai me ver, mas você vai me ver de uma outra forma. Assim como o salmista no Salmo 19 diz para nós, olha que eu vou ler esse salmo porque eu vou declarar ele certinho, que eu não quero pular uma vírgula desse salmo. Salmo 19, olha o que ele diz: o céu proclama a glória de Deus, e os firmamentos anunciam a obra da sua mão. Um dia declara isso ao outro dia, uma noite revela o conhecimento, uma outra noite. Sem discurso nem palavra não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir. Ou seja, a glória de Deus se manifesta na natureza, ela se manifesta no dia, ela se manifesta na vida, ela se manifesta numa mãe quando gera. Nós estamos vendo a glória de Deus todos os dias, e nós não reconhecemos ela. E aí Romanos vai dizer: todo homem é indesculpável, no capítulo 1, versículo 27, se eu não me engano, todo homem é indesculpável por não reconhecer a glória de Deus. Por isso Deus entregou a si as suas paixões, porque a glória de Deus se revela, e ninguém pode dizer: eu não vi. Você viu, porque quando você nasceu, você experimentou a glória de Deus. Quando você gerou, você experimentou a glória de Deus. Imagina que uma mãe tem o poder de gerar um filho, e gera um pulmão, gera um coração, gera um cérebro, gera um olho, gera sentimentos, e nós geramos afeto, e isso tudo é a glória gloriosa de Deus. Então nós experimentamos a bondade de Deus, só que nós não reconhecemos essa bondade, porque nós queremos criar um Deus para nós. E a bondade de Deus se revela assim, e Deus fala para Moisés: você não vai me ver, mas você vai experimentar a minha glória. Oh, meu irmão, dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus, pelo amor de Deus. O seu caráter é revelado, o seu poder é revelado. E ele fala algo, olha só que interessante: prepara-se. Ele vai falar com Deus, ele fala com Deus, e ele falou com Deus face a face. Ele experimentou a glória de Deus. Moisés experimentou a glória de Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos experimentar a glória de Deus. Nós precisamos experimentar o poder de Deus, não para sobreviver, mas para governar. Não para ficar atrás, mas para liderar. Não para ser liderado, mas para governar junto com Deus. E aonde você chega, o governo chega. Aonde você estabelece, o governo é estabelecido. Porque a glória de Deus chegou com você, você carrega a glória de Deus, e Ele te ama tanto que o Espírito Santo, Ele habita em você. Oh, meu irmão, isso só já é um motivo de sobra para eu viver grato. Isso só é motivo de sobra para eu cantar 24 horas. Isso é só motivo de sobra onde eu chorava aqui, meus irmãos. Essa fileira aqui, ó, essa aqui estava lotada. Aí começou as ministrações. Primeira ministração, o Douglas estava. Segunda administração, na terceira, o povo começou a se arrepender. Na quarta, o povo estava entregue. E vendo os testemunhos, eu chorava. Eu falei: não tem dinheiro que pague isso. Quando eu vi os testemunhos dos adolescentes, não tem dinheiro que pague. Os testemunhos das crianças, não tem dinheiro. Aqui está o Renan, nós oramos por ele semana passada. Sofreu um acidente, caiu de bicicleta, ficou internado, nós oramos por ele. 100% recuperado, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, porque Deus se revela para nós, e isso é a glória de Deus. E é nessa hora que a gente descobre que a gente é frágil,
E se o sopro de Deus tirar de nós, nós morremos. E nós lembramos da glória de Deus, o poder glorioso de Deus, a maneira de Deus então Ele se revela. Então a segunda coisa, Ele se revela. Olha o que diz o capítulo 34, versículo 4. Mais um pouquinho para frente. Então Moisés levantou as 2 tábuas de pedra, como a primeira. Levantou-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu numa nuvem, e pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. E tendo o Senhor passado diante de Moisés, clamou o Senhor: Senhor, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar e cheio de bondade e fidelidade, que a sua bondade como a de milhares, que perdoa a maldade, as transgressões, o pecado, que de maneira alguma considera o inocente a quem é culpado, que castiga o pecado dos pais dos filhos e nos filhos dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, Deus não é injusto, Ele perdoa, mas Ele fala assim: eu castigo o pecado do pai e do filho, até a 4ª geração. Mas lá na frente Ele diz: mas eu, aquele que se converter a mim, eu perdoo até 1000 gerações. A gente conhece a bondade e a misericórdia de Deus quando Ele se revela o seu amor por nós. Todos nós aqui somos cheios da glória de Deus. E por último, Moisés experimentou a Shekinah de Deus. Moisés viu a bondade de Deus e Moisés experimentou a Shekinah de Deus. Moisés não viu Deus na sua plenitude, mas ele viu Deus de uma forma qual ninguém viu. Ele viu as costas de Deus, ele viu o rastro de Deus. Qual foi a maior experiência que você já teve com Deus? Qual foi a maior intimidade que você teve com Deus? Qual foi a vez que Deus te tomou de uma forma que você falou assim: eu não sei o que está acontecendo? Atendi uma moça essa semana, ela tem uma filha de 5 anos. A filha dela, ajoelhada na sala, começou a orar. Essa menina começou a chorar. E ela falou assim: mamãe, Jesus me ama tanto. Jesus me ama tanto. E chorava e chorava. E ela falou para a mamãe: mamãe, eu te amo, mas eu amo mais Jesus. A mãe começou a chorar. Sabe por quê? Porque ela está sendo tocada pela glória de Deus. Quando a glória de Deus vem, toda a muralha cai. Todo o coração de pedra se transforma em um coração de sangue. Toda a culpa sai. Todo o peso vai embora. Porque a glória de Deus se manifesta. Então Moisés experimentou a glória, experimentou o poder. Ele revela para nós o seu poder. E aí, ele experimenta o poder da criação, o poder da restauração, o poder da manifestação e o poder da cura. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tem 500 intervenções de Deus. Tem intervenção de Deus no paralítico. Tem intervenção de Deus diante do mar. Tem intervenção de Deus quando Ana não podia ter filho. Tem intervenção de Deus quando os amigos levam aquele paralítico numa cama. Tem intervenção de Deus na morte. Tem intervenção de Deus na morte. Quando Lázaro já tinha morto há 4 dias, Deus vai lá e ressuscita ele. E quando todo mundo achou que Jesus perdeu, no Getsemane, fecharam a tumba. E no 4º e no 3º dia, domingo pela manhã, a tumba está vazia. E Jesus volta e vive e reina. Quando todo mundo achou que ele perdeu, ele ganhou. Sabe, meus irmãos, o que a gente precisa aprender nessa manhã é perseguir a glória de Deus. Sabe, eu tenho colocado no meu coração, eu quero perseguir a glória de Deus. Aonde a glória de Deus está, eu quero estar. A vida é passageira,
Os dias estão sendo encurtados. Hoje é o último dia de novembro. Amanhã já é dezembro. Aí você já canta, já é Natal. Aí vem janeiro. Aí tem gente que fala assim, o ano só começa depois do carnaval. E 30 dias do ano já é desperdiçado. Aí um dia a gente vai estar diante daquele que nos chamou, ele vai fazer uma pergunta: o que você fez com a vida que eu te dei? Eu te chamei não para mendigar o pão, mas para experimentar a glória de Deus. Eu não te chamei para sobreviver, eu chamei para você reinar. Eu não chamei você para ter uma vida medíocre, eu chamei para você ter uma vida extraordinária. E quando eu falo vida extraordinária, não significa ter tudo. Porque a gente só acha que a vida é extraordinária quando a gente tem tudo que o mundo pode oferecer. Mas um dia chegaram para o Billy Graham e falaram para ele assim: Billy Graham, o seu nome é o nome mais escutado, é o nome mais conhecido no mundo. E se você sair para candidato de presidente dos Estados Unidos, você ganha sem fazer força. Ele olhou para o partido e disse: eu tenho um cargo tão alto que eu não posso me rebaixar. Põe o show da maior igreja da Coreia. Ele tinha um horário de oração. O governador ligava: quero falar com o Põe o show. Fala para ele que é o governador. A secretária: ele não pode te atender. Fala para ele que é o governador. Ele não vai te atender. Quando ele atendia, esse horário eu não atendo ninguém, porque eu estou falando com o governador do mundo. Se você quiser, você espera. Você quer experimentar a glória de Deus? Você quer ter uma vida extraordinária? Quer ter tudo? Vira a pirâmide. Começa a perder. Perca o seu tempo com Ele. Entrega os seus sonhos a Ele. Amanhã eu entreguei tudo nesse altar. Eu entreguei tudo que eu tinha, até o que eu não tinha. Mas eu posso dizer, eu tenho vivido os meus melhores anos da minha vida. Gosto de jogar bola. Não tenho jogado bola porque não dá tempo. Entre jogar bola e abrir uma célula, eu abro uma célula. Mas amanhã eu vou jogar lá no Palestra Itália. Vou disputar um torneio com vários pastores do Brasil todo. E vou jogar no estádio que eu já joguei lá atrás. E Deus realiza os meus sonhos, que sabe como eu amo jogar bola. E não precisei sair de casa. Me ligaram, me convidaram e vou jogar. Com tudo pago. As bênçãos seguem. Eu não preciso correr atrás dela. Quando eu parei de jogar bola, eu não tinha jogado com nenhum jogador da seleção brasileira. Foi eu e um amigo meu, fomos convidados para disputar o jogo. Amigos do Edmilson. Eu com um golzinho, bola, sem ar-condicionado, saímos daqui para Araraquara voando para chegar no jogo. Cheguei lá, só jogador, só o pentacampeão. O pessoal sobe helicóptero, desce helicóptero, sobe helicóptero, desce helicóptero. E eu com um golzinho, bola. Entrei no vestiário, troquei de roupa. Quando subi no campo, eu era um pentacampeão, porque tá todo mundo pedindo autógrafo, eu mandando autógrafo. Tô nem sabendo quem não você jogou. Time de Cristo. E lá, eu estava lá por causa do futebol, porque Deus me colocou lá. Sabe, meus irmãos, o tamanho da sua entrega é o tamanho da presença de Deus na sua vida. Quer experimentar o sobrenatural de Deus? Quer ver milagres? Entrega tudo. Quer ver o sobrenatural de Deus? Entrega tudo. Fala assim: o Senhor está aqui, meu Isaac. Deus não precisa do seu Isaac, mas Deus precisa do seu coração.